E aí, tudo certo? Hoje, a gente vai fazer uma mistura bem interessante. Vamos pegar o universo de Game of Thrones e a teologia medieval para colocar no banco dos réus uma das vilãs mais complexas que a gente já viu, a Cersei Lannister. A grande questão que vai guiar nossa análise é essa. Se a gente fosse usar o mapa do inferno de Dante, onde exatamente a rainha Cersei Lannister passaria a eternidade? Ela foi tirana, assassina, conspiradora. Mas qual foi o pecado que realmente definiu a alma dela? Aquele que selou seu destino. É isso que a gente vai descobrir. E para fazer esse julgamento, a gente precisa seguir a regra de ouro do Dante. A gente não está aqui para fazer uma lista de todos os crimes dela. O que importa é encontrar o único e mais grave pecado. Aquele que ela nunca se arrependeu. É esse pecado que define o destino de uma alma. Beleza! Com as regras do jogo definidas, que comece a nossa descida. Vamos mergulhar fundo na alma da Cersei Lannister. Primeiro ponto, e ele é crucial. Aqui não tem desculpa. Os crimes da Cersei não foram deslizes, não foram atos de loucura, nem nada feito sob pressão. Cada assassinato, cada traição foi o que chamam de actos humanos. Um ato humano, uma escolha consciente feita com total lucidez e intelecto. Ela é 100% responsável. Então vamos começar a nossa descida pelos círculos mais superiores, digamos assim, do inferno. É o reino da incontinência, onde os pecados nascem da falta de autocontrole. Será que a luxúria ou a fúria da Cersei já seriam suficientes para condená-la? Nossa primeira parada é no segundo círculo. É aqui que as almas que deixaram a paixão dominar a razão são jogadas, para sempre, num furacão violento e sem fim. Pensando no caso incestuoso dela com o Jaime, a Cersei parece uma candidata perfeita para esse lugar, né? Mas aí é que está o detalhe. A luxúria da Cersei é muito diferente da de outras almas que estão aqui, como da Francesca da Rimini, que foi levada por uma paixão que a consumiu. A da Cersei é fria, é narcisista, é uma ferramenta. Ela usa o sexo para controlar o Jaime para garantir poder. O desejo dela não domina a razão, o desejo dela serve à razão. Ela é calculista demais para este círculo. Beleza, vamos descer um pouco mais. Chegamos no quinto círculo, a casa dos iracundos, que ficam se agredindo sem parar nas águas lamacentas do rio Estige. Uma rainha famosa pela sua fúria, com o lema "Eu escolho a violência". Bom, parece o lugar perfeito para ela, certo? Mas, de novo, a gente vê o mesmo padrão. A natureza da raiva dela a empurra ainda mais para baixo. A ira comum é uma reação, uma perda de controle. A fúria da Cersei é outra coisa. Ela é processada, refinada, transformada em malícia calculada. A vingança dela não é um ato de paixão, é um plano meticuloso, como a gente viu com Fogo Vivo. A raiva dela é só o combustível para um motor muito mais sombrio. E é assim que a gente atravessa os muros da cidade de Dis e entra no inferno inferior. Aqui, os pecados não são mais de fraqueza, mas de malícia. Não se trata de perder o controle, mas sim de usar a inteligência, o intelecto, para machucar os outros de propósito. Pensa nisso aqui como um mapa da maldade segundo Dante. A gravidade dos pecados vai aumentando conforme a gente desce. A gente sai da perda de controle, que é mais animal, e vai para a perversão daquilo que nos torna humanos, a capacidade de raciocinar. E a Cersei já passou faz tempo dos pecados de incontinência. Bem-vindos ao sétimo círculo. É aqui que tiranos e assassinos fervem para sempre num rio de sangue borbulhante, o Flegetonte. Esse lugar parece ter sido feito sob medida para Cersei, não é mesmo? E a ficha corrida dela aqui é longa. Ela mandou matar os filhos bastardos do Robert, autorizou as torturas horríveis do Qyburn e, claro, cometeu um ato de terrorismo e assassinato em massa quando explodiu o grande septo de Baelor. Ela é, sem sombra de dúvida, uma tirana violenta. Só que aqui tem uma virada de chave. O ponto crucial é este. A violência da Cersei, por mais espetacular que seja, é quase sempre uma ferramenta. É o método, não o motivo. A essência do pecado dela é mais profunda, mais intelectual. Ela não é só uma pessoa brutal, ela é uma conspiradora. E isso a leva ainda mais fundo. E assim a gente chega no fundo do poço. Literalmente. O nono e último círculo. O lugar reservado não apenas para os maus, mas para a negação de todo o bem, a traição. Na visão de mundo do Dante, a traição é o pior de todos os pecados. Por quê? Porque ela usa o dom divino do intelecto para destruir os laços mais sagrados que existem, os laços de confiança. É a corrupção absoluta.
E a Cersei? Bem, ela é uma mestra nisso. O mais impressionante é que a Cersei se qualifica para todas as 4 zonas do nono círculo. Ela traiu os parentes quando conspirou para matar o próprio marido, o Robert. Ela traiu a pátria quando colocou bastardos no trono e começou uma guerra civil. Traiu os convidados quando massacrou os rivais no septo de Baelor. E traiu seu mestre, o rei. Ela é a traidora completa. Então, onde ela fica? O veredito é Antenora, a zona dos traidores da pátria. Mas por quê? Porque o pecado mais grave e sistêmico dela foi a traição contra o reino como um todo. Ao colocar os filhos dela no poder sabendo que não eram herdeiros legítimos, ela mergulhou Westeros no caos e na morte. Foi uma traição contra todo o corpo político. Ok, agora a gente sabe onde ela está. Mas como é a eternidade dela? E, um spoiler, não tem nada de quente por lá. Para entender a punição, a gente precisa conhecer um conceito-chave no Inferno de Dante, o contrapasso. Basicamente, a punição não é aleatória. É uma justiça poética que reflete de forma irônica a natureza do pecado. A alma é forçada a viver a essência do seu crime para sempre. E a punição da Cersei é terrivelmente apropriada. Ela fica presa no Lago Coquítos, congelada no gelo até o pescoço. A cabeça dela é forçada a ficar erguida numa zombaria eterna do seu orgulho. A mulher que só se importava com a própria família agora está completamente isolada, cercada por outros, mas incapaz de tocar em ninguém. E aqui vem o toque final da justiça poética que é perfeito. A Cersei, que usou tantas vezes lágrimas falsas como arma para manipular homens poderosos, agora chora de verdade. Só que as lágrimas delas congelam na hora, formando uma máscara de cristal sobre os olhos. Isso impede o alívio do choro e aprisiona toda a angústia dentro dela, para sempre. E tudo isso nos leva à ironia final, o resumo perfeito da personagem e da sua condenação. Pensa bem, Cersei sempre usou o fogo. O fogo vivo era a arma dela, uma coisa explosiva, passional, destrutiva. Mas a alma dela, a verdadeira essência, sempre foi de gelo. Seus atos mais ardentes nasceram do cálculo mais frio. E por isso, a punição dela não é queimar, mas congelar, refletindo a verdade gelada do coração dela. E isso deixa a gente com uma última pergunta para refletir. Qual é a verdadeira essência do mal? É a explosão barulhenta da violência, da paixão? Ou é o silêncio arrepiante e imóvel de um coração congelado, incapaz de sentir qualquer tipo de calor humano? Fica aí a reflexão.